Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Ministro, o PSD, ao fazer este requerimento, tem a consciência que não é obrigatório, não é nenhum imperativo legal trazer cá as medidas que iria apresentar no Conselho Europeu. Mas consideramos que, no seguimento destas duas crises que são graves, que afetam não só estes dois setores em particular, mas que afeta toda uma estrutura ou um complexo agroalimentar e que tem repercussões na economia portuguesa, consideramos que informar esta Casa, trabalhar em conjunto, é sempre profícuo e nunca penaliza ninguém. E, portanto, nós fizemos este requerimento para sabermos quais tinham sido as medidas que o governo português levou ao Conselho Europeu, quais foram as respostas que nos foram dadas na Europa e, acima de tudo, quais as contrapropostas. O que é que nós podemos esperar desta troca de informações, de propostas e desta problemática da crise, quer do leite, quer da suinicultura. Aproveito também aqui para informar o Sr. Ministro e esta Casa, que já conhece, que o PSD deu a entrada de um requerimento para criar um grupo de trabalho para o setor do leite. Consideramos que é essencial que este assunto seja debatido nesta Casa, onde todos os intervenientes deste setor possam ter palavra e num setor que, como todos sabem, ficou sem cotas, que é excedentário e que tem um conjunto de problemas que advêm também do embargo russo, dos problemas com Angola e que tem vindo, no fundo, a aumentar a densidade desta crise. Consideramos que é importantíssimo que todos os intervenientes tenham palavra, que possam vir a esta Casa dizer de sua justiça e que daí se consiga traduzir num relatório que possa aportar mais medidas para mitigar esta crise. E, Sr. Ministro, depois destas presenças nos Conselhos Europeus, o que eu lhe queria começar por questionar é o que é que foi conseguido positivo de Bruxelas para Portugal desde setembro de 2015. Eu relembro que tanto o Sr. Ministro como o líder parlamentar da bancada do Partido Socialista foram bastante críticos sobre as negociações do governo anterior. E recordo ainda a frase de Carlos César no debate do Orçamento de Estado para 2016, que este governo procurava finalmente responder nos planos nacionais e europeus a crises de mercado que foram negligenciáveis e deu os exemplos da suinicultura e do leite. E eu pergunto, o que é que foi conseguido por este governo na Europa após setembro de 2015? Sr. Ministro anunciou duas medidas para estas crises. A primeira, a redução em 50% da segurança social. Eu pergunto-lhe, esta medida que foi anunciada, que no Orçamento de Estado havia uma autorização legislativa, quando é que sai? É que o Partido Social Democrata apresentou uma medida que isentava totalmente, durante 3 meses, estes dois setores da segurança social, que não teve resposta positiva do atual governo. Mas eu lembro que já se passaram vários meses, já foi o Orçamento de Estado promulgado e neste momento ainda esta medida não está em vigor. Quanto mais é que os nossos produtores vão ter que esperar para que saia esta medida? Sr. Ministro, a segunda medida que apresentou, que era a rotulagem da carne de suíno, que o PSD concorda completamente e acha que é no bom caminho que estamos, mas o Sr. Ministro já anunciou que estava pronta para ir a Conselho de Ministros após consulta pública há várias semanas. E, portanto, o que nós perguntamos, mais uma vez, é que quando é que se torna efetiva esta medida? É que não chega a continuarmos a vir falar e dizer que temos medidas para fazer. É preciso
realizar, é preciso operacionalizar. Os setores estão a definhar, os setores estão com problemas graves e, no fundo, continuamos a ouvir o Sr. Ministro dizer que tem medidas, senhora, mas não as põe em prática. Portanto, o que lhe pergunto é quando é que vamos ter estas medidas no terreno a funcionar. Quero-lhe também aqui dizer que o PSD já anunciou que irá apresentar, dentro dos próximos dias, uma iniciativa para a rotulagem do leite, que irá tornar obrigatório o local de origem do produto. E não só do embalamento, como era até agora. É a origem do produto. De onde é que vem o produto? O que eu lhe pergunto, e isto, o que nós pretendemos é garantir uma maior transparência no mercado, uma maior informação ao consumidor. O consumidor deve poder ter acesso a essa informação e escolher aquilo que quer comprar. E o que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, é se está de acordo com esta questão da rotulagem do leite e se o PSD pode ter da parte do Governo o apoio realmente neste caminho. E pergunto, Sr. Ministro, relativamente a isto, porque tem a ver com o regulamento 1169 de 2011 da União Europeia, o Sr. Ministro tem-se refugiado na legislação europeia, dizendo que fica a decisão para a indústria ou para a distribuição. O que eu lhe digo é que a decisão tem que ser política, Sr. Ministro. O PSD já tomou essa decisão. Queremos que venha no leite a origem do produto. E, portanto, o que eu lhe pergunto é se contamos com uma posição favorável do Governo português nessa questão. Sr. Ministro, nós solicitámos há mais de um mês ao Ministério da Agricultura quais tinham sido as medidas que tinha levado ao Conselho Europeu. Quais tinham sido as medidas que o Governo português tinha levado ao Conselho Europeu. E quero-lhe agradecer ter respondido passado um mês, mas respondeu, e hoje temos na mão um documento que nos trouxe. Este documento começa por, no fundo, contradizer um bocadinho aquilo que tem sido dito pelo atual Governo e pelo Sr. Ministro, que é que estas crises têm tendência a passar de conjunturais para passarem estruturais. Pronto, isto quer dizer que, afinal, aquilo que era uma crise que era da ineficiência do atual Governo, afinal era conjuntural. Tinha a ver com a conjuntura e não com o processo do Governo. E eu pergunto-lhe é quando é que passa a estrutural. Se já é estrutural agora com as medidas que não apresentou, que ainda não conseguiu efetivar, ou se já passou a estrutural mais tarde. Porque esta frase que passa de conjuntural, passar a estruturais, vem um bocadinho contradizer aquilo que o Sr. Ministro tem vindo a defender. E eu pergunto-lhe ainda neste documento, no ponto 2, o segundo ponto do ponto 2, que era a redução de oferta. O Governo português, neste documento, defende uma redução voluntária da produção. E o que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, é se defendeu lá esta medida, se cá também defende, quer para o setor do leite, quer para o setor da suinicultura, e relembro que o setor da suinicultura só abrange 55% daquilo que é o mercado, se vamos reduzir também a oferta e em que moldes, como é que Portugal, como Estado-membro, vai atuar nesta medida? Vai esperar que todos os Estados-membros tomem uma decisão conjunta ou se vai ser unilateralmente e voluntariamente decidir que tem que haver redução na produção? E pergunto qual é que é a posição do Governo português, mas a posição que tem que ter, não é uma aqui e outra lá, é qual é que é a posição do Governo português relativamente à redução voluntária da produção. Senhor Ministro, também sobre as medidas de atuação que vêm no mesmo documento a médio e longo prazo. Aqui o Sr. Ministro fala em vários mecanismos e fala nos mecanismos de prevenção para antecipar as ocorrências de crises. E o que eu lhe pergunto é que o documento é bastante vago nesses aspectos. O que eu lhe pergunto é quais são esses mecanismos? Quais são os mecanismos que o Governo português tenciona encetar e operacionalizar e que antecipem realmente a ocorrência destas crises? É importante sabermos o que é que temos em mão. Mas fala também aqui na transparência e regulação. Também gostaríamos de saber quais os mecanismos que o Governo português defende em termos de transparência e regulação. Aliás, questiono-lhe também o que é questionar. Qual tem sido a relação e a articulação do Governo português com a ASAI?
por forma a fiscalizar, porque sabemos que há muito produto vindo fora no mercado. Sabemos que, por exemplo, do lado lá da fronteira, os espanhóis são muito mais exigentes com essa fiscalização. A pergunta é se tem havido realmente aqui uma articulação com a ASAI para que se possa fiscalizar o que está a entrar em Portugal. Por fim, para terminar, a questão do pagamento por vaca leiteira anunciado pelo Governo. Já havia um pagamento de 82 euros por vaca leiteira estipulado no âmbito da PAC 2014-2020. Eu perguntando-lhe se vai acrescentar 30 ou 40, se vamos passar a ter realmente então 110 ou 120 euros por vaca leiteira. E se assim for, este dinheiro vem proveniente como? Era do excedente do primeiro pilar, mas de onde? Das candidaturas dos setores das vacas aleitantes e pequenos ruminantes. E já agora, se nos pode dizer, qual é que acha que é a razão de estarem a diminuir essas candidaturas? Porque a razão é porque estão a diminuir essas candidaturas, não é? Percebemos porque é que estão a diminuir e como é que esse dinheiro é canalizado. Tá? Muito obrigado, Sr. Ministro. Obrigado, Sr. Deputado.